Olá, sou o pastor Daniel Fernandes, aqui do canal Momentos com Deus, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, um tema que está voltando à tona, muitas pessoas estão perguntando, muito devido também pelo que nós estamos passando nos dias de hoje, muitas pessoas infelizmente aí morrendo por causa do Covid-19. E a pergunta das pessoas é: existe vida após a morte? Como que é após a morte? Como que é depois que a pessoa morre? Ela vai viver num outro plano espiritual? Ela vai viver num outro lugar? Existe de formas o inferno e o céu? Nós vamos falar sobre isso, mas antes, se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum vídeo, ok? Todas as vezes que a gente postar algum vídeo, você vai receber, então você se inscreva e acione as notificações. Então vamos falar, querido, sobre após a morte. Primeiramente, nós devemos dizer que nós não fomos feitos para morrer. A gente foi feito para viver eternamente, para sempre, para não morrer. O que aconteceu? Lá no Jardim do Éden, Deus ele falou algo com Adão. Infelizmente, Adão ele não se atentou à voz de Deus. Olha o que Deus falou aqui no livro de Gênesis, no versículo 15 até o 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no Jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, e você já conhece a história, né? No livro de Gênesis, capítulo de número 3, no versículo de número 20, olha o que aconteceu aqui. A gente percebe que, infelizmente, Eva acabou comendo o fruto, deu para Adão. Infelizmente, eles não morreram espiritualmente, mas morreram fisicamente. A partir dali, todos começaram a morrer devido à desobediência de Adão e de Eva. Mas Deus ele é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que olha o que ele fez lá em Gênesis 3, a partir do versículo de número 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, portanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Ou seja, depois que eles pecaram, depois que eles começaram a morrer, Deus ele foi tão misericordioso com Adão e Eva que Deus ele fez túnicas de pele e os vestiu. Ou seja, existiu ali o primeiro sacrifício para que eles não pudessem morrer assim de pronto. Eles morriam fisicamente, mas o espírito deles iam ficar vivos, né? Eles poderiam morrer fisicamente, mas a alma e o espírito iriam viver. E Deus ele mostrou como ele iria fazer futuramente para que eles não viessem morrer. E aí muitos espíritas, infelizmente, acreditam que existem encarnações, que as pessoas morrem e depois vai ter alguma encarnação, mas isso não tem base bíblica. Olha o que está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Ou seja, existe apenas uma morte física. A pessoa morreu, ela não vai voltar em um outro corpo. Então isso não tem fundamento bíblico, isso não tem fundamento em Cristo Jesus. A pessoa morreu, ela vai morrer apenas uma vez, ok? E outras pessoas também acreditam que depois que você morre, acabou tudo. Mas não é isso que a Bíblia diz lá no livro de Lucas, capítulo de número 23. Nós vamos ler a partir do versículo de número 42. Lucas 23, vamos ler aqui a partir do versículo 42. Olha o que Jesus Cristo fala com o ladrão da cruz aqui no versículo 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje ainda estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus estava dizendo que hoje ainda aquele bandido que estava com ele na cruz estaria com ele no paraíso. Ou seja, eles estariam em algum lugar ainda depois que eles saíssem daquele lugar. Um lugar que não teria mais dor, um lugar que não teria
mais sofrimento. Mas Jesus também fala de um outro lugar onde infelizmente teriam dor, teriam sofrimento e também as pessoas teriam consciência, porque alguns acreditam que após a morte acabou tudo. Não vai ter mais nada, a pessoa vai dormir eternamente. Não é bem isso que acontece. Vamos ler lá no livro de Lucas, capítulo de número 16, vamos ler a partir do versículo de número 19. Olha o que Jesus Cristo falou aqui. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplandecente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia, cheio de chagas, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ou seja, e no inferno, ergueu os olhos estando em tormento e viu ao longe Abraão, Lázaro no seu seio. E clamando disse a Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe a água da ponta dos dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Ou seja, ele tinha muita sede onde ele estava. No inferno há muita sede e ele estava sofrendo demais. Continua dizendo: disse-lhe Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse: rogo, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ou seja, a gente percebe que o rico, ele está consciente nesse lugar de tormento. Ele sabe que ele tem irmãos e ele manda alguém lá na casa dos irmãos deles. E disse a Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão poucos acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscitem. Ou seja, aqui existe um lugar de tormento, um lugar de sofrimento, em que o rico está pedindo para que Abraão mande alguém lá na casa dele conversar com seus irmãos. A gente nota que ele lembra que ele tem irmãos, ele tem consciência, ele pede misericórdia pela vida dele, ele sente muita sede, é um lugar de muito sofrimento. Ou seja, depois da morte, as pessoas vão se lembrar do que elas viviam aqui na terra. Depois da morte, as pessoas vão ter consciência, elas não vão estar dormindo. Se você estiver em Cristo Jesus, você vai para o paraíso, assim como Jesus Cristo falou com o ladrão na cruz. Mas se você não estiver em Cristo Jesus, você vai para um lugar de tormento, um lugar de muito sofrimento. É isso que a Bíblia está dizendo. Talvez você diz assim: poxa, pastor Daniel, mas eu sofro tanto aqui na terra, eu sofro tanto, tantas coisas ruins acontecem comigo, mas a Bíblia também diz, no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 4, assim: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, se você sofre, meu querido, aqui na terra, saiba de uma coisa, que se você estiver em Cristo Jesus, um dia o meu Deus, ele vai limpar todas as suas lágrimas e não haverá mais dor, não haverá mais morte, só haverá coisas boas acontecendo na sua vida. Você vai viver uma eternidade feliz com Cristo. É isso que a Bíblia ela mostra pra gente, que se você estiver em Cristo Jesus Cristo, tudo que é ruim vai ficar lá atrás, porque essas coisas já são passadas, essas coisas não vão mais acontecer com você. Você será uma nova criatura em Cristo Jesus Cristo. Todo esse choro, toda aquela tristeza que você sente, muitas das vezes hoje, vai passar. Você não vai mais passar por coisas ruins sobre a sua vida.
não é mais coisas ruins que você vai estar passando. Você vai passar por alegria, porque você estará em Cristo Jesus. Porém, meu querido, isso é só se você estiver em Cristo Jesus. Porque se você morrer e você não estiver em Cristo Jesus, Deus fala de um lugar de muito choro, de muito desespero, de ranger de dente, de muito sofrimento. Então, se você sofre aqui na terra, se você já tem amarguras, tristezas profundas aqui na terra, e se você não está em Cristo Jesus, saiba que há um lugar muito pior reservado para você depois que você morrer. Vamos ler lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 11, diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja a presença tungiu a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos. Quando fala grandes e pequenos, quer dizer pessoas ricas, famosas, pessoas importantes aqui na terra, e pessoas humildes, e que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e eu abriu de outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu ao mar os mortos, ou seja, as pessoas que morreram no mar, elas vão surgir, e que nele havia, e a morte e o inferno deram aos mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, às vezes, querido, você está sofrendo tanto aqui ainda na terra, e você acha que esse aqui é o ápice do sofrimento, e você não está em Cristo Jesus. Saiba que existe um lugar preparado para aqueles que não querem servir a Cristo, para aqueles que não quiseram servir a Cristo, que é muito pior do que aquilo que nós estamos passando aqui na terra. Infelizmente, o amor de Deus, ele é tão grande por nós, que ele não nos obriga a servir a ele. Ele não nos obriga. Mas, infelizmente, para aqueles que não querem servir a Cristo, existe um lugarzinho preparado para que quando você morrer, você for jogado. Imagine você, querido, que já sofreu tanto aqui na terra. Depois, quando você morrer, ao invés de você descansar, você vai ser lançado num lago de fogo e de enxofre, aonde nenhum verme morrerá, aonde as pessoas não vão morrer, as pessoas só vão queimar no inferno, as pessoas só vão sofrer por toda a eternidade. Por isso eu digo, querido, você tem tempo hoje ainda. O melhor é estar em Cristo Jesus Cristo, para que você possa ser feliz, para que você possa ter uma vida abundante. Se você não estiver tendo essa vida abundante aqui na terra, saiba que quando você morrer, você estará com Cristo Jesus Cristo lá no paraíso, assim como ele prometeu para aquele ladrão na cruz. Você estará com Cristo no paraíso, um lugar onde não há mais sofrimento, um lugar onde não tem mais tristeza, um lugar onde só tem alegria. Pense nisso. Existe sim vida após a morte. Não é uma reencarnação, não é um sono profundo. Você tem dois lugares, você tem o inferno e você tem o paraíso. Saiba escolher, escolha a vida para você, escolha o paraíso. Então é isso, essa é a palavra que Deus tem para você no dia de hoje, ok? Reflita nessa palavra em nome de Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.